Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Hoje nós estamos aqui na Feira do Chalé da Praça 15, no centro de Porto Alegre, né? Fazendo a primeira feira do livro deste ano, né? E aí, como sempre, eu já aproveito para poder fazer algumas conversinhas. Exato. E hoje eu tô aqui com a Irlanda Gomes, que na verdade, né, Irlanda, faz que a gente está tentando Exatamente. gravar e hoje finalmente a gente está conseguindo fazer isso, né, para que vocês possam conhecer um pouco a Irlanda, o trabalho. Aliás, ela vai falar de algumas cositas que ela vem fazendo muito bacanas, né? É uma fortaleza e alguém que a gente tem que se inspirar muito, muito para poder potencializar a questão da literatura, das bibliotecas, enfim. Mas antes, convido vocês, como sempre, a curtirem, compartilharem, né? Quem está chegando pela primeira vez, já aproveita aí e se inscreva no canal, colabore com a gente para a expansão desse trabalho. Irlanda, seja muito bem-vinda ao nosso canal, né? É uma grata satisfação, assim, vendo toda a trajetória, né, que tu tens construído, poder estar contigo aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade e é muita honra que eu estou. Agora conseguimos, né, fazer esse contato, né, e essa apresentação. Então, quero falar dos meus livros, dos meus projetos, da biblioteca, que é muito importante. Muita coisa Muita pra coisa gente boa, conversar, né? né, Isso. Irlanda? E talvez, assim, para quem ainda não conhece a Irlanda, acho que seria importante tu poder te apresentar um pouco, falar um pouco sobre ti. Bom, então eu sou Irlanda, eu sou formada em letras, sou escritora, né? Trabalhei durante 18 anos em sala de aula, eu sou servidora pública de Guaíba, trabalhei como professora de português e literatura, e hoje, atualmente, eu coordeno a Biblioteca Pública Municipal Darcy Zambuja e faço um trabalho diferenciado lá na biblioteca. Inclusive, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam, mas que prédio é esse? O que é isso aqui? E aí eu encontro dessas pessoas e digo, isso aqui é uma biblioteca, venha conhecer, traga seus filhos, traga sua família. E graças a Deus, hoje nós estamos com 3.000 assinantes, né, com carteirinhas e tudo, o movimento está muito bom. Ontem nós recebemos 35 pessoas lá, as pessoas vão, leem, as crianças recebem contação de histórias e tudo. Tem uma ONG também, que é a ONG Face de Ébano, onde a gente também faz um trabalho diferenciado nas comunidades, né? E essa ONG vem assim, para dar valorização ao nosso povo negro. Né? Em 2014, assim, eu tive essa inspiração, né, de fazer um congresso internacional de educação e essa equidade social. Foi quando surgiu, eu pensei assim, vou fazer no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é uma cidade assim, que engloba assim, quase todo o Brasil. E na ocasião não foi muitas pessoas, mas eu posso dizer que as pessoas que foram vieram se somar conosco, sabe, nessa grande batalha que não é fácil a gente tentar fazer uma educação antirracista, e hoje a gente já vai nas escolas trabalhar essa educação antirracista. E logo no ano seguinte eu fiz esse mesmo Congresso Internacional de Educação e Equidade Social, fiz em Porto Alegre, e eu consegui juntar 520 pessoas, né, no Dante Baroni, ali, e eu acho que a partir dali eu me tornei conhecida, até sem querer, mas todo mundo vira em mim esse polo assim, de somar e engajar mais pessoas para essa nossa realidade que a gente sabe que sofre, que a gente sofre bastante. Eu, principalmente, que nasci numa cidade germânica, né? Onde os negros são só mais um, sabe? Eles não têm história, não têm nem nome, né? Então a gente tem que batalhar para ser reconhecido, para dizer que faz parte daquele mundo, não? Porque a gente trabalha, a gente faz seu tema de casa,
pagamos os nossos impostos, né? Estudamos também como qualquer um, e a gente quer buscar os nossos espaços, e é isso que a gente tem procurado fazer. Né? Irlanda, que bacana, assim, acho que dentro dessa tua apresentação já tem trocentas coisas que a gente poderia estar pensando, assim, né? Exato. Acho que a questão do ativismo, né, é importante, é essencial, independente de onde a gente está, o que a gente está fazendo, né? O ativismo e o reconhecimento pela questão dos direitos humanos. Exatamente. Isso independe de raça e de cor. Raça. Verdade. O problema é que isso... Gente, é uma coisa... Eu vou ser muito sincera, eu fico pensando como é que se dá isso, né? Quando a gente vai olhar para a história, essa história nos traz, assim, quanto de sofrimento. Exato. Para que isso? Exatamente. Para quê? Exatamente. Hoje a gente olha até há poucos dias, né, pessoas escravizadas na cidade de Caxias do Sul, ainda hoje. Então a gente fica se perguntando, nossa, são pessoas tão prósperas, né? Não tem necessidade de usar uma etnia para fazer o seu trabalho, né? Mas então renumere de uma forma justa, né? É isso que a gente quer. É muito triste. É muito triste de ainda ver, tem ainda hoje, esta realidade, né? Inclusive, no primeiro congresso, eu trouxe dos Estados Unidos o assessor do Martin Luther King, e ele disse o seguinte: olha, se o Brasil hoje ainda não tem um presidente negro, é sinal de que está faltando alguma coisa. Nós vivemos num país racista, onde a gente mata um leão por dia, e não é fácil, porque a partir do momento que se você se torna ativista social, você é muito perseguido, e às vezes você tem que recuar para continuar viva, sabe? Mas a gente dá um passinho para trás, mas a gente dá 2 ou 3 para frente. Exatamente. A gente não pode desistir, né? E de batalhar para que talvez as pessoas que vêm a partir da gente tenham uma consciência melhor, né? Relações humanas melhores. Exatamente. Né? Eu sempre disse, eu tive a oportunidade de estudar, fazer um curso de letras que não foi fácil. Todo mundo faz em 4 anos, eu fiz em 8, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Sofri muito racismo lá dentro da faculdade, na FAPA. Hoje uma professora disse que eu não tinha condições de ser uma professora e que eu procurasse outra profissão, porque para professora eu não servia. Então aquilo ali para mim foi um trauma muito grande, onde eu tive que me tratar com um psicólogo. Aí depois eu fui fazer o pós-graduação e eu tive a ajuda do meu professor do pós-graduação. Ele disse assim: professora, a senhora sabe muita coisa, a senhora não é uma pessoa assim, que não tem cultura, pelo contrário, a senhora tem muita cultura e deve seguir como professora, porque você tem capacidade. Aí quando eu fiz aquele trabalho de conclusão, que eu tirei 9 no trabalho de conclusão, e eu fiz sozinha, fiz um trabalho de 129 páginas, eu pensei, não, mas uma pessoa que faz um trabalho de 129 páginas não pode ser considerada uma idiota, uma burra. Eu fiquei pensando assim, sabe? Então, a gente passa por isso, são pessoas que querem nos tirar do ar a todo momento, né? E a gente fica raciocinando, será que é verdade, será que é mentira? E até tirar aquela coisa de dentro da gente, a gente passa por muitas dificuldades. Mas hoje eu acredito no meu potencial. Inclusive, essa semana eu fui homenageado na cidade de Guaíba como umas 16 mulheres mais potentes da cidade. Eu pensei que, bom, eles estão homenageando as servidoras públicas. E quando eu me vi diante daquelas mulheres lá, que são potências muito fortes na cidade, eu disse, nossa, isso aí para mim foi um motivo assim, de muita alegria, de satisfação, e assim, ao mesmo tempo, assim, a certeza de que está no caminho certo e o dever cumprido. Porque em cada momento, enquanto professora, ela dizia que eu não tinha capacidade, eu tive esse olhar para as minhas crianças negras, e eu dizia, você tem que ser 2 vezes melhor.
porque você tem que mostrar o seu potencial. Entre uma criança branca e uma criança negra, vão sempre escolher a branca. Mas se você mostrar o seu potencial, se você tiver essa resiliência, essa coragem de correr atrás, você vai vencer. E muitos hoje me procuram e dizem assim: bah, professora, se não fosse a senhora, hoje eu não seria advogada, hoje eu não seria uma enfermeira padrão, porque eu não entendia nem por que a senhora fazia desfiles de crianças negras. Eu dizia assim: olha, vamos fazer para nós ter autoestima, e quem tem autoestima alta tem capacidade de aprender mais, tem capacidade de se gostar mais, e quem se gosta vai à luta, aprende, né? E tem capacidade também de ensinar o outro, né? Eu acho que tu toca numa questão assim muito importante, porque essa construção da autoestima, de fato, para algumas pessoas, ela é muito complicada, porque é como tu dissesse, é um leão por dia. Tu tem que estar provando para todo mundo, né? Para todo. É muito triste a gente ainda, nos dias de hoje, ter isso. Eu acho que talvez, se a gente pode tirar um ponto positivo disso, né? É de que hoje a gente consegue falar mais sobre Exatamente, isso. porque antigamente a gente era tão reprimida que a gente não tinha coragem de falar. Aliás, a gente não tinha medo de falar, nem da repressão mesmo, sabe? Eu mesmo, quando comecei a ser ativista, eu não sei assim, que em cada escola eu sofria essa repressão. Eles iam lá no quadro negro ver o que eu estava escrevendo para as minhas crianças, sabe? Então, é bem difícil isso aí, sabe? Nem disse, às vezes a gente dá um passo para frente, às vezes a gente recua um pouco, mas em seguida a gente já dá outro passo. É muito bom quando, apesar dos empecilhos que a gente tem, a gente consegue transformar aquele empecilho numa potência. Que é o que tu está dizendo, que tu foi conseguindo fazer. Galgar cada exatamente, espaço. Que talvez, se aquela professora lá tivesse te dito isso, em algum espaçozinho dentro de ti, tu não tivesse alguma força que tu pudesse dizer assim, não, só um pouquinho, um ponto de interrogação. Exato, né? Colocado um ponto de interrogação, levantado a cabeça, né, para seguir em frente, e talvez foi encontrando outras pessoas que te ajudaram a te fortalecer, né? Então, acho que talvez ela seja um motivo da minha luta, né? Isso! Então, assim, às vezes... E o amor pela literatura. Eu noto, assim, que a partir daí eu comecei a amar a literatura, sabe? E ela mesma me rodou 3 vezes em literatura brasileira, mas ela pensava que eu ia desistir. Quando chegava no outro ano, eu estava lá na frente dela. Na frente dela. E isso incomodava ela. Incomodava, mas por que essa menina quer aqui de novo, aqui na minha frente? E eu sentava na primeira fila. Incomodava mais ela ainda, porque ela tinha que me ver e me ensinar, né? Porque eu não sabia, né? Então, olha uma das grandes lições que a Irlanda dá para entender, porque eu disse que a gente tem que se inspirar, né? Dessa força e de poder dizer assim, não, eu vou. De resistir, de persistir. Exatamente. Né? De quando, assim, a gente em algum momento tiver muito difícil, né, que a gente possa respirar, que a gente possa tentar encontrar dentro da gente algo que nos ajude, nos impulsione aí para frente. Exato. Né? Para que a gente até consiga encontrar outros que vão nos ajudar. Exato. Que vão nos potencializar. E sempre tem. A gente no mundo sempre encontra pessoas assim que nos ajudam, que nos impulsionam para frente. E o ativismo, ele é algo muito... Porque ele vai fazendo uma série de conexões que vão para além daquilo que é o caminho, né? Né? A gente vai por aqui, não é por ali, mas a gente vai fazendo. E quanto que a gente vai se mobilizando e o quanto que a gente vai conseguindo tecer redes. Verdade. Né? Tecer redes. E as redes se tornam cada vez mais fortes. Cada vez mais forte. Sabe que eu me lembrei, enquanto tu estava
trazendo assim essa tua história, enfim, que não é só a tua história, de tantas a história pessoas. de quase praticamente a humanidade. Isso, Né? exatamente. Eu me lembrei muito da dona Odete Silva, que é uma mulher fantástica. Tem aqui no canal uma conversa com ela, onde ela tem batalhado muito para a questão da pesquisa genealógica histórica. Isso. Ela tem sido, assim, batalhado muito, né? O último livro dela tem, inclusive, pessoas de várias etnias, né? E para poder nos mostrar que, assim, não é mesmo isso aqui, porque nós temos algo que vem antes disso aqui, na nossa ancestralidade. Exatamente. E às vezes a nossa ancestralidade está lá na África. Exato. Tá? Então ela tem 87 anos de uma lucidez fenomenal, maravilha. Né? E que ela traz muito isso que tu tá para poder mostrar para as pessoas, olha, tu acha que tu é diferente? Exato. Só porque não é bem assim, né? Assim, pesquisar também sobre a nossa história e muitas vezes não me deixaram correr atrás da realidade, esconder um pouco a nossa história, porque as pessoas sabem que judiaram muito da nossa etnia, então esconderam muita coisa assim que não nos deixaram aparecer as verdades, né? Quero falar também. Mas é claro. Aliás, ela tem alguns aqui, viu? Tem muitos ali expostos, mas a Irlanda escolheu alguns para poder trazer para a gente. Isso. Esse aqui é um livro que fala do lucradouros da cidade de Guaíba com ascendência africana. Então me deu vontade de escrever um livro aonde falasse sobre a etnia lá de Guaíba. E eu encontrei 19 ruas com nomes de negros, sabe? Primeiro eu fui na prefeitura buscar. No primeiro momento eu falo sobre os pontos turísticos de Guaíba. Depois eu fiz algumas entrevistas como pessoas, como que é viver em Guaíba. E lá tem um mini quilombo e eu fui lá visitar este mini quilombo e entrevistei algumas pessoas e eu gosto muito de contar a história do Leopoldo. O seu Leopoldo já era um senhor de idade e ele dizia assim que ele foi, depois já de uma certa idade, ele resolveu ir estudar. Né? E aí no primeiro dia de estudo, né, ele foi chamado pelos colegas para jogar futebol. Né? Daí ele pegou a sua bolsa, a sua pastinha e foi jogar futebol. Aí eu fiquei pensando, será que os colegas já não foram buscar de propósito para ele não estudar? Né? E ele foi jogar futebol e foi muito importante, porque ele era um jogador muito bom. Eles ganharam o campeonato, só que daí quando foi na hora de levantar a taça, o seu Leopoldo não pôde entrar no clube, porque o clube veterano, eles não deixavam entrar negros. E aí o seu Leopoldo ficou do lado de fora, além de ser um dos goleadores, ele teve que ficar do lado de fora e não pôde levantar a taça, porque o clube era racista e não podia entrar pessoas negras lá. E ele ficou de fora, mas muito triste, sabe? Então a realidade, assim, enquanto eu gravava esse depoimento dele, me veio as lágrimas, eu pensei, para que isso, né? A tristeza que me deu, sabe? E assim, outras pessoas até foram proibidas de me passar os relatos que no livro disseram assim, chegou uma pessoa antes, disse, olha, eu só quero que vocês falem coisas boas para ela, não falam nada de coisas pessimistas, porque a gente não vai deixar, sabe? Então, foi muito triste, o seu Leopoldo, não, eu vou falar dessa realidade. Inclusive, quando foi na hora, assim, de eu fazer o livro, eu tive um pouco de dificuldade, assim, de colocar, porque tinha o depoimento do seu Leopoldo, daí saiu aquela gestão, disse, bom, agora eu vou fazer o meu livro com toda a realidade, né? E saiu, então, este livro com algumas ruas, algumas pessoas assim que fizeram histórias em Guaíba, mas que muitas vezes, até hoje,
não foram assim reconhecidos como deveriam, né? Nós temos a rua lá, Assis Brasil, não, Machado de Assis, quem não conhece, né, Machado de Assis, né? Temos a rua Lupicínio Rodrigues, né? Castro Alves, eu gosto muito de falar da rua, uma das principais ruas lá é a Lupicínio Rodrigues, né? E é quase que uma cidade dentro da outra cidade, e a principal rua é a Lupicínio Rodrigues, então é uma homenagem ao nosso compositor, né? O Lupicínio. Inclusive, eu estou procurando os familiares dele para entregar um exemplar, né? Desse legal. Esse Muito livro bacana. ele tirou o primeiro lugar no ano de 2021 do Repórter Guaibense, né? É uma seleção que eles fazem todos os anos. E o meu livro de literatura, desde que se iniciou do Repórter Guaibense, que ele começou a fazer essas seleções, eu fui a primeira a ser contemplada com o livro na literatura, e isso me deixou bem faceira. Este ano eu estou concorrendo com este livro. É um livro infantil, O Passeio do Pequeno Príncipe. Aí eu faço uma homenagem ao meu sobrinho afrodescendente. Engraçado que ele tem a mãe branca alemã e o pai negro, né? E eu sempre acompanhei, porque eu fiquei pensando assim, eu quero ver onde é que ele vai se definir. Se ele se vai se definir como uma pessoa branca ou se vai se definir como uma pessoa negra. E por incrível que pareça, ele sempre diz, eu gosto muito da minha negrada. Ele diz, mesmo e hoje. Hoje, claro, na época ele tinha 6 aninhos. Hoje ele já tem 12. A gente custa muito, né, para juntar e conseguir fazer um livro, porque um livro desse é em média de R$6.000. E muitas vezes a gente, como professora, é difícil a gente conseguir fazer. Então, este livro eu custei para fazer, mas eu gosto muito. E foi uma criação, assim, deu um pouco de trabalho, mas ao mesmo tempo eu queria deixar, assim, mostrar a nossa realidade, porque o que acontece? A gente quase não tem livros com protagonistas negros. Aí eu pensei assim, eu vou fazer essa homenagem para ele. Hoje ele acha assim, ó, porque a criança vai crescendo, né? E já vai achar, tia, eu vou pagar mico, eu não quero aparecer. Mas aí a professora dele pegou o livro, mostrou para todos os colegas, até os colegas votaram bastante no livro, e o livro hoje é um dos terceiros, dos 3 selecionados. A gente ainda não sabe se vai ganhar, porque vai ser no dia 16 de abril, mas a gente está apostando muito nessa obra, porque a gente precisa colocar mais obras com protagonistas negros contando a sua história. Estamos na torcida. Estamos na torcida, é isso mesmo. E no final eu até faço uma homenagem à Sandra de Sá, que é a música Olhos Coloridos, que eu quero deixar para o final. Já temos no final. Tá ótimo, tá ótimo. Este livro, Face de Ébano, aqui foi um marco, né? Porque o Face de Ébano completou 10 anos, né? E aí eu queria fazer uma homenagem assim para as pessoas que nos ajudaram. Até o meu primo selecionou a capa e todo mundo disse, não, teu nome a tua foto tem que estar na capa. Inclusive essa foto há 2 anos vendeu tanto na Feira do Livro de Porto Alegre, eu fiquei feliz. Porque ali a gente mostra toda a nossa ancestralidade. Muita gente pensa, ela está de turbante, ela não quer pentear o cabelo. Não, o nosso turbante significa todo um respeito à nossa ancestralidade. E todo dia eu rezo pelos meus ancestrais que sofreram bastante. Peço que Deus ilumine a cada um deles, que tire todo o amargo no coração de cada um e que eles possam ser conduzidos no caminho de luz. Eu não esqueço nem um dia de orar pelos meus ancestrais. E eles que me pedem, eles que me dão força, eles acham assim, que eu tenho condições de fazer aquilo que eles não tiveram condições de fazer. Inclusive, há poucos dias, eu pedi para o prefeito da minha cidade, mesmo aquela cidade, sendo uma cidade de origem germânica, eu pedi o nome de rua do meu pai. O projeto já tinha sido aprovado, claro que mudou tudo, não é mais o mesmo prefeito, mas vamos à luta de novo. Vou pedir para o prefeito agora que está chegando, quero um museu negro lá na minha cidade, porque não tem nada assim sobre a etnia. Então eu estou construindo
o museu e também ruas de alguns, não só do meu pai, mas de algumas pessoas afrodescendentes lá na cidade de Westfália. Aqui a gente reúne assim, 80 pessoas que contam a sua história, mas não é a sua história de escravidão, eles contam a sua história de superação. Nós temos aqui doutores negros, psicólogos negros, tem gente do Brasil, tem gente do Senegal, tem gente de outros países, de Angola, né? Então eu fiquei muito feliz com este livro, porque ele vendeu bastante e continua vendendo. É uma obra riquíssima. Nós temos um depoimento da Petronília, que a gente sabe que é uma das pessoas muito potentes e que é uma das coautoras da Lei 10.639, que é levar a nossa história negra para a sala de aula. Então ela dá um depoimento bem bacana. Aí temos o depoimento do Dr. Antônio Carlos Cortes, né? Que também ele foi da questão Palmares, né? E que também deu o seu depoimento aí, que está muito bacana. Sabe? Muito legal. E mas tem outros aqui também, tem, né? Aqui nós temos o Meu Cabelo Crespo. Aqui é uma antologia, mas eu participo dessa antologia com um texto bem bacana. E este texto, ele fala sobre o nosso cabelo. Que antigamente, quando éramos crianças, eu me lembro quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu já era uma moça feita, né? E aí a nossa mãe alisava o nosso cabelo com aquele ferro quente, que agora vai para o museu, né? Vai para o Museu do Negro. E ela alisava o nosso cabelo, a gente quase morria, ficava com queimaduras na testa por causa do cabelo. Por causa do tal do ferro. E hoje a gente se pergunta, puxa vida, por que a gente se reprimia daquela forma de alisar o cabelo, né? Se a gente pode deixar. Hoje eu fiz questão de vir com o meu cabelo bem crespo, porque essa é a nossa realidade. A gente não tem que fazer por causa que o outro não aceita o nosso cabelo. Azar dele se ele não quer aceitar o nosso cabelo, porque a gente vai andar da forma que a gente quer, como a gente quer. Claro que eu não sou contra quem quer alisar, sabe? Porque nós lá do Faixa de Aba, nós somos, assim, totalmente diferenciados. Quem quer alisar, alisa. Quem quer deixar crespo, deixa. Eu gosto muito de fazer minhas trancinhas. Hoje não deu tempo, mas eu acho que a trança deixa a gente bem penteada. E a trança mostra bem a nossa ancestralidade, né? Ancestralidade negra. Então, eu recordo de algumas amigas também que passavam por isso, né? E ou do alisar com ferro, ou muitas vezes daquela questão de como pentear e aí logo que conseguia já estavam alisando o cabelo. Verdade, né? E o pior é que era só pegar uma chuvinha, já estava todo crespo dentro. Pois então, mas o quanto que foi sofrido para muitas pessoas que, na verdade, nem tinham, elas não se davam conta de escolher, porque aquilo não era uma escolha. Aquilo era colocado, uma imposição assim, na cabeça da gente, e a gente acreditava nisso. Mas graças ao estudo, a gente vai acreditando que a gente é um só, e que a gente pode mudar essa realidade. E é isso que a gente tem tentado fazer. Enquanto pessoa negra, enquanto ativista, a gente tem que colocar na cabeça dos meus, e agora desde a pequenininha também, a minha sobrinha hoje ela está com 7 anos, nasceu com o cabelo bem crespinho, mas se acha que aquele cabelo, mas a gente está lá, sabe, juntinho, olha, pode passar por isso, mas nem eu gosto do meu cabelo assim. Então nós já vem com outra realidade, outra coisa, e as pessoas estão respeitando mais, assim, elas não têm passado do que a gente passou enquanto aluno em sala de aula, porque eu tinha os mais variados estereótipos, era pichain, era bombril, era isso, era aquele outro, sabe? Então a gente vem com traumas muito grandes, e é onde fica aquelas doenças da alma, e que às vezes a gente custa a curar. Então eu estou nesse processo, que eu vejo que você é bastante também, nesse processo de cura, a cura da alma, sabe? E a gente precisa da cura da alma para a gente continuar o seu caminho de vitória, sabe? E isso tem me feito muito bem. E parece assim que a cada dia a gente vai voltando
a uma realidade que essa é a realidade, essa é a essência que a gente quer. Sem dúvida nenhuma. É verdade. Porque a gente quer um mundo melhor, para todos nós, um mundo melhor. Africanidades e Lutas, neste livro, eu falo sobre a realidade da mulher negra, sabe? A mulher negra, muitas vezes, ela cria os seus filhos sozinha. Às vezes o meu pai vai lá, só faz um filho e se manda, né? O que a gente mais vê é a mulher negra com 2, 3 filhos, 4 às vezes, criando sozinha, batalhando, colocando no colégio, pagando os estudos, né? Inclusive tem uma realidade ali da própria ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que é a Obama, a esposa do Obama, onde ela diz que quando ela ia para um colégio, ela nasceu numa família abastada, né? Mas mesmo assim passava por racismo, porque a gente acredita que a pessoa rica não passa por racismo, mas passava também. E ela ia para uma escola, para a faculdade, e aí a diretora da escola dela disse que ela não tinha perfil para aquela faculdade. Ela saiu na frente, foi lá, falou com a diretora da escola e eles pronto, deram até uma bolsa de estudos para ela e ela foi uma das melhores alunas. Então, se ela não tivesse percorrido aquele caminho dela, né, aquela intuição dela, talvez hoje ela não seria essa mulher potente que ela é, mas ela já nasceu mulher forte, acreditando no potencial dela e correu atrás. Então, por isso, ela é essa mulher hoje que ela é. Mas ali diz também que a mulher negra está sempre na escala social, ela é a última da tabela, tem os piores salários, né? Muitas vezes não tem condições de estudar, porque tem que cuidar do filho em casa, às vezes pega um segundo turno de noite, porque tem que criar os filhos, né? Eu falo um pouco dessa realidade sobre isso, mas que também podemos superar, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho que aqui no livro Raízes, eu estou repetindo o mesmo texto que eu fiz, assim, porque eu gostei muito deste texto que eu falo das mulheres. E como essa antologia era uma antologia de Angola, eu queria mandar para lá o meu texto, e aí foi o mesmo texto que eu escrevi aqui no Brasil, eu escrevi para a África o texto que fala sobre a dificuldade que a mulher negra tem de se colocar no mercado de trabalho, de ganhar um salário com equidade social, um salário diferente, né? É sobre isso, mais ou menos. Bacana. Na verdade, a Irlanda tem tantos outros livros que a gente depois vai estar aqui no final falando e também vai estar na descrição, né, desse vídeo para vocês estarem buscando contatar, né, com a Irlanda. E eu acho que esse papel que tu faz através dos livros, trazendo temas tão importantes e sempre dando esse acento, é essencial, né, Irlanda? E a biblioteca, né, que eu acho que assim, que eu acho que a gente não pode encerrar sem falar sobre a biblioteca, que tem acontecido assim, muita coisa boa lá, né? Inclusive a biblioteca, ela não tinha assim uma entrada para cadeirante. Eu disse, mas como nós temos tantos cadeirantes em Guaíba, tem que ter uma entrada para cadeirante. E logo que eu assumi então a biblioteca, eu abri essa entrada para cadeirante. Os livros, que eram livros de gays, os diferentes que a gente estavam no andar de cima. Aí perguntei para a biblioteca, mas por que esses livros estão aqui no andar de cima? Não sei, acharam melhor botar aqui. Não, vai tudo lá para baixo. E já botei na entrada, assim. Então a gente divulga os livros dos escritores guaibenses. Eu cheguei e disse, olha, nós vamos ter um painel, uma vitrine para os escritores guaibenses, valorizar a cultura local. Nós vamos ter um painel diferenciado para os afrodescendentes e para os índios, tá? Pode até colocar junto, mas vai estar do ladinho, tá? Um do outro. As outras etnias também, a gente vai estar sempre divulgando. A pessoa chega, doa um livro de presente para a biblioteca. Aquele livro, durante aquela semana, vai estar na nossa vitrine cultural e a gente vai procurar divulgar sempre um livro de todo visitante que chega, e a gente já recebeu escritores lá de Rondônia, da Bahia, de vários lugares. Semana passada a gente fez um sarau poético
mas foi assim maravilhoso, porque eu estou fazendo um curso de memórias e 7 gurias do curso de memórias foram lá abrilhantar o nosso trabalho aqui da Feira do Chalé. Foram umas 3 ou 4 participantes. Eu sei que foi 35 pessoas no nosso sarau. Foi as nossas bibliotecas municipais. A gente procura sempre fazer essa integração, porque a gente não faz um trabalho sozinho. Então eu faço um trabalho de integração com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e a gente vai nas outras secretarias e busca essas parcerias. Primeiro eles não davam bola para o aniversário da biblioteca, sempre no dia 31 de março. Este ano o prefeito disse, não, eu quero participar. Então coloca-se no horário que eu possa ir. Eu sei que durante a manhã ele vai estar num curso, mas que de tarde ele está livre, então a gente deixa para as 4 horas da tarde do dia 31, onde ele vai participar então, das nossas festividades para o dia da biblioteca. Esse dia é um dia muito especial para nós, onde a gente pode mostrar tudo que a gente construiu. Então não tinha gente para pintar a biblioteca, nós mesmos pagamos. Diz, nós queremos uma biblioteca limpa, uma biblioteca em condições de receber as pessoas. Colocamos tapete, trouxemos das nossas casas um tapete onde a criança podia se rolar no chão se quisesse, para escutar uma história, fazer aquilo que às vezes a mãe não tem tempo de fazer. Então criamos aquele espaço infantil, e a partir daquele momento que criamos aquele espaço infantil, quanta criança já nos procurou. Hoje nós estamos com 3.000 assinantes, sabe? Coisa que não é fácil de construir, porque não vinha uma pessoa para a biblioteca. Eu achava até que era uma igreja, porque que é por fora ela tem uns anjos e tem até papa assim, desenhado. As pessoas achavam que era uma igreja. E eu ia para fora e dizia assim, olha, tu quer conhecer a biblioteca? Você tem um espaço de cultura e lazer, vem entrar seu filho, venha conhecer. Criei assim, uns marca-texto, e aí eu fico distribuindo, né? Eu não paro um minuto, eu vou nas ruas, entrego para as pessoas, dou uma balinha, sabe? Eu digo assim, olha, eu gostaria que a senhora conhecesse, levasse o seu filho para conhecer a biblioteca, porque agora nós estamos em período de Páscoa, e aí foi feita toda uma montagem de ovinhos de Páscoa na praça, junto uma criançada, eu vou lá. Já vou lá, dizem, eles vão na praça e não vão chegar na biblioteca. Eu vou lá buscar as crianças. E aí depois que entro... E o mais engraçado é que quando chega alunos assim, de idade entre 14 e 15 anos, ele diz assim, a mãe diz assim, professora, eu estou até com vergonha, porque foi o meu filho que me pediu para mim vir fazer carteirinha, porque há tempo que ele está me pedindo, não sei por que, para vir aqui fazer uma carteirinha, eu não tinha tempo. Aí hoje eu trouxe ele, sabe, depois que veio, não deixa mais de vir. E ele traz os coleguinhas dele, tem alunos que saem do colégio, vão para lá, ficam lá sentados no tapete, e o pior é que um contando historinhas para o outro, ou então lendo poesias. Criamos esse ano também o canto da poesia, tem um canto especialmente que é da juventude. A literatura brasileira está muito boa. Eles gostam muito da literatura estrangeira, inclusive as senhoras gostam muito de literatura espírita. Então a literatura espírita é muito procurada, a autoajuda. Em cima temos um setor de pesquisa, também temos um banco de troca-troca de livros. Então isso aí tem nos ajudado muito, porque verba a gente nunca tem, né? Então como é que a gente faz para ter livros novos? E livros assim, porque o pessoal assim, que vai fazer o vestibular nos procura muito do listão do vestibular. Às vezes a gente consegue de doação, mas geralmente as pessoas doam, olha, esse livro aqui não me serve mais para mim, eu quero doar. Às vezes, olha, nós temos um banco aqui de livros também novos, que nós já temos bastante, você quer escolher 1 ou 2, ou então se ela traz 5, ela leva 5. E é assim que a gente sobrevive. É muito legal e a gente tem conseguido muita coisa. Esse teu entusiasmo, Nanda, faz toda a diferença. Faz porque eu digo assim, que eu vivo 24 horas eu digo para as minhas colegas, não, você tem que se engajar, porque eu acho que com o engajamento a gente consegue chegar lá, porque eu disse assim, nós estamos recebendo o nosso salário, mas não é só receber o salário, porque se a gente não tivesse aqui, não sabe lá onde que a gente estaria,
né? Então vamos aproveitar este momento. Porque tu é coordenadora. Eu acho que se eu não fosse coordenadora, eu sei por mim, porque eu trabalhei 16 anos em sala de aulas e eu fazia um trabalho diferenciado, sabe? Sempre fiz esse trabalho de literatura, onde a criança tinha que criar um livro de literatura, sabe? Geralmente a nossa aula era o ar livre e as pessoas diziam, o que aquela professora de português está fazendo lá no meio da rua? Uma aula diferenciada, uma aula que o aluno não vai se cansar, que ele não vai pedir para sair da aula porque está cansado, porque sempre a mesmice, sabe? Então, eu tenho certeza que, embora a professora me deixou alguns traumas, algumas feridas na alma, mas ao mesmo tempo ela fez me apaixonar pela profissão de professora, onde eu tenho certeza que durante os 16, 17 anos eu fui uma professora diferenciada e pude ajudar muitas crianças, muitos alunos, com certeza. Que bacana, Irlanda. Eu sinto, eu tenho a convicção que tudo que a gente faz com amor frutifica. Frutifica. Né? Então, é isso que também vai curando as nossas vidas. Exatamente. Né? O amor, tempo a gente nem sente mais, não né? sente mais, porque aquilo que em algum momento foi uma dor, quando a gente consegue transpor isso e aprender, fazer daquilo uma aprendizagem. Exatamente, né? Fazer do limão uma limonada. Exatamente, né? E ver que aquilo que a gente está fazendo está trazendo outras pessoas. Né? Não é fácil fazer esse trabalho. A biblioteca hoje é muito difícil. Livraria difícil. Hoje a maioria difícil. quer desmontar a sala de aula para fazer uma sala de aula. Está faltando uma sala de aula. A primeira coisa que eles pensam é na biblioteca. Vamos amontoar aqueles livros lá e a gente luta pelas bibliotecas para permanecerem de pé e em movimento. E a gente sabe que o aluno ainda quer o livro físico. Ele não está, ele buscando na internet, mas em algum momento ele quer ler o livro físico. É a segunda pessoa nesta mesma semana da gravação que está me dizendo isso. Que bom. Então, é muito importante realidade. Porque assim, eu tinha desconstruído isso de uma certa maneira. Isso. E só nessa semana, quer dizer que realmente não é bem assim. É verdade. Né? Não é bem assim. O que precisamos é ter estímulo. Isso. Né? É criar ambientes que fortaleçam e possibilitem aquele desenvolvimento. Isso né? mesmo. Pode ser mais fácil o dedinho no celular, no computador, pode ser mais fácil, né? Mas a gente precisa criar pessoas criativas. Exatamente. Desenvolver a criatividade, né? E esse desenvolvimento não é rápido assim. Ele é uma construção, é processo. Isso. Né? Então, na verdade, teria muito mais coisa, mas enfim, eu acho que também, né? Eu quero te agradecer. Quero ir conhecer, eu ainda não tive essa oportunidade de estar indo na biblioteca. Vai ser muito bem recebido. Eu faço questão de ser um dos seus livros lá, para divulgar essa cultura toda que você tem, né? Ótimo. E aí eu vou fazer um videozinho lá, vocês acham que não? Claro que eu vou fazer, né? Claro, porque a gente tem que mostrar isso. Para que, mostrando isso, a gente estimule, incentive que outras pessoas cultuem isso, seja na sua vida, na sua casa, né? Utilize esses espaços que a gente tem, a riqueza de espaços que a gente tem, para além de uma telinha. A gente aprendeu que a telinha, a gente está aqui, então, portanto, a gente aprendeu que a telinha, ela pode ser muito bacana, mas a gente não pode se afundar nas telinhas. Exatamente. E perder a capacidade de ser. Exato. Porque a gente tem se aprisionado muito nas telinhas. A gente tem que olhar em volta, o que a gente tem, né? De que forma que a gente pode cultuar os espaços, né? As praças, as bibliotecas, né? A gente precisa disso. O ser humano precisa disso. Mas
Então, Irlanda, gratidão infinita. Gratidão. Tu pode falar tuas redes, então, para o pessoal também já poder te procurar, né? Bom, eu sou Irlanda Gomes, né? Inclusive, deixa eu ver se está aqui minhas redes sociais, porque eu quase não, assim, não utilizo, mas eu estou no Instagram como Irlanda Gomes 5474 no Instagram, né? E o meu e-mail é irlandagomes902@gmail.com. Então, vai estar aqui também na descrição com vocês. E o telefone também. Eu queria encerrar com este texto, né? Vamos então, lá. A gente falou bastante sobre a ancestralidade, que eu cultivo bastante a ancestralidade aqui neste livro, né? Do passeio do Pequeno Príncipe Negro. Eu estou homenageando a nossa Sandra de Sá com a música Olhos Coloridos, porque no mesmo passeio chegou um grupo lá no passeio, que é tudo real isso aqui, não é nada ficcional, e cantou e dançou essa música. Os meus olhos, eu sempre digo assim, ó, eu não vou cantar, porque daí eu espanto muita gente que não sei cantar, mas eu gosto de declamar essa interpretação da Sandra de Sá, que bate profundamente, e eu acho que envolve a nossa ancestralidade mesmo. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem me imitar. Eles estão baratinados, também querem me enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Salve. Gratidão. Irlanda. Ela é uma música mesmo. É uma letra muito forte. Forte, exatamente. Muito forte. Então, gratidão mais uma vez, né, por tudo que tu nos ensinaste, por tudo que tu compartilhaste e por essa força que tu tens, né, e que isso possa inspirar tantas outras pessoas, né, a transformar aquilo que em algum momento é dor numa potência, né, porque realmente não é etnia, raça que nos define. Nós somos seres iguaizinhos. Que a gente lembre disso sempre. Mesmo que a gente tenha na nossa historicidade e na nossa subjetividade impregnada tantas diferenças. Mas a diferença, ela não é para ser melhor ou pior, é simplesmente para dizer que cada um é do seu jeito. Verdade. Ponto. É só para isso. Então, sejamos paz, luz, fortaleza, gratidão. Até a próxima.